Vamos passar a palavra ao autor João Rodrigues, faz favor. Eu preciso fazer uma breve intervenção, portanto peço que me controlem quando eu chegar aos 10 minutos. Preciso ser controlado. Em primeiro lugar, quero agradecer muito, é um prazer estar aqui na Unicep, uma cooperativa livreira com pergaminhos históricos, na defesa do pensamento crítico, e agradecer muito ao Jorge Bateira e ao Manuel Hoff pelas estimulantes intervenções, generosas intervenções. Este livro é um pretexto para trocarmos umas ideias sobre os assuntos que nos preocupam a todos e, de facto, acho que esta ideia resultou ter um economista com conhecimento de história e um historiador com conhecimento de economia, porque é este tipo de diálogos políticos e disciplinares que nos podem ajudar a entender aquilo que foi, é e continua a ser, quer enquanto realidade institucional. E, enfim, eu não vou comentar os comentários, vou só sublinhar 2 ou 3 aspectos que me parecem cruciais, e até para defender um bocadinho esta minha obsessão, um pouco materialista, é certo, com as ideias e com o papel causal das ideias. Enfim, eu digo, mas é só uma nota para me defender, pois abandono, sabendo que o mundo é governado por muito mais do que ideias, podemos pelo menos assumir que estas contam, que é a posição que um autor tem para se defender do ataque no... mas assumo essa minha ênfase no papel das ideias. De alguma forma, enfim, nós que trabalhamos com elas achamos que aquilo que fazemos tem importância, ou pelo menos gostamos de pensar que isso assim é. E, enfim, de alguma forma, obviamente, a valorização que os autores neoliberais fazem das ideias também é uma forma de, num período de refluxo e de oposição, valorizar uma coisa que nós não sublinhamos o suficiente, que é a forma como os pensadores neoliberais, nas primeiras décadas de formação desta corrente, valorizavam a contingência. Ou seja, nada está decidido. Porquê? Porque eles se confrontavam com um poderoso movimento no campo das ideias, no campo da política, e com poderosas tendências estruturais que pareciam apontar, não é, para uma certa tendência para a socialização das forças produtivas e, portanto, para o correspondente incremento da ação coletiva, deliberada, incluindo através do uso de um termo que os próprios neoliberais inicialmente aceitaram, que é o termo planeamento. Ou seja, o Hayek usou a expressão planeamento para a liberdade. Não para descartar a ideia de planeamento, mas para de alguma forma, aceitando que esse era um certo consenso dos anos 40, se apropriar da expressão planeamento para dizer, não, nós os liberais, ou alguns usaram o termo neoliberal neste período, nós também somos favoráveis a um planeamento para a liberdade. Regras que permitam que os mercados sejam ordenados e construídos e reforçados. Até aceitamos que esse planeamento pode ter alguma componente de apoio social fora do mercado e compatível com o mercado. E, portanto, ou seja, esta é uma corrente e isso é uma das diferenças com o liberalismo, que se constrói em oposição. Ou seja, e é muito importante quando nós analisamos um ismo, os ismos constroem-se quase sempre em oposição. E, portanto, e o neoliberalismo nesse aspecto. Identifiquemos primeiro os inimigos. E quem são os inimigos? Como é que os inimigos são representados? Isso dá coerência a um certo movimento. Um movimento que era contra certas formas de planeamento, que era contra o socialismo, claro, estamos a questão do socialismo, não é? O Hayek dirige o caminho para a servidão aos socialistas de todos os partidos. Aliás, basta observar, a iniciativa liberal inflaciona o termo socialismo. Até para dizer que o liberalismo em Portugal nunca existiu. Que é também uma parte importante da retórica. O liberalismo, na realidade, nunca foi tentado.
em abono da verdade, isto não é típico apenas destas correntes. Quem nunca ouviu dizer que o socialismo nunca existiu. Não é? Portanto, ou seja, muitas correntes têm formas de se furtarem à avaliação e à confrontação com o real e com os resultados, não é? Chega a dizer a mesma coisa, nunca houve direito em Portugal. Isso, claro. O Marquis, que é um dos ideólogos do Chega, diz no seu livro, não é, de descrição objetiva, como diz António Costa Pinto, do Chega, que na verdade é uma apologia do Chega, diz que Portugal tem um enviesamento estrutural para a esquerda. E o papel do Chega é precisamente corrigir esse desequilíbrio que marca Portugal. Ora bem, na realidade, isto faz parte também de uma certa ideia de agigantar os adversários para mobilizar político-ideologicamente. Agora, a verdade é que, tendo surgido em oposição ao planeamento socialista, em oposição às reformas do New Deal, e o Hayek, nos anos 50 e 60, valoriza imenso o papel do Supremo Tribunal norte-americano no refriamento das reformas mais ambiciosas do New Deal em termos de transformação da economia política, o que mostra como os neoliberais estão atentos ao Estado, ao aparelho do Estado e às formas que dentro do aparelho do Estado, em sociedades capitalistas, existem para curto-circuitar a vontade da maioria. Algo que é absolutamente as chamadas instituições não maioritárias. Isto é absolutamente, seja juízes, seja um pensamento assumidamente elitista. Aliás, nesse aspecto, quer dizer, o horror às massas e à massificação, à proletarização, faz parte de um ambiente em que, como Hayek diz, a democracia não é o fim. A democracia é, quanto muito, um meio para uma alternância pacífica das élites. E, portanto, por isso é que ele pode dizer, na década de 80, que um ditador pode ser liberal. Porque pode criar as instituições conducentes a uma sociedade liberal, mormente, direitos de propriedade privada, os contratos, etc. A moeda estável, a questão monetária é particularmente importante e os neoliberais sobre isso manterão um debate interno. Porque as correntes, o neoliberalismo não é monolítico. Muitas vezes nós à esquerda temos tendência para ter um retrato do neoliberalismo como se ele, do ponto de vista político ou ideológico, fosse monolítico. Os neoliberais são um bocadinho como os socialistas, há de várias matizes, não é? Desde uma aula quase romântica anarcocapitalista, até um neoliberalismo mais pragmático, acomodatício, com certos elementos de uma política social, desde que funcional para o avanço dos mercados. Na questão monetária, os neoliberais vão desde aqueles que valorizam, enfim, a existência de múltiplas moedas, desde que a taxa de câmbio seja fixada pelos mercados financeiros, isso é muito, até aqueles que querem recriar o padrão ouro por via de uma integração monetária supranacional. Por isso é que pode haver, dentro do neoliberalismo, por exemplo, na Grã-Bretanha, aqueles que optavam pela defesa da adesão ao euro, para criar, digamos, para despolitizar a gestão monetária, entregando-a a uma entidade supranacional, até aqueles que viam vantagem nas taxas de câmbio flexíveis para ajudar ao ajustamento da economia por via dos mercados. Ou seja, há debates internos no neoliberalismo, há conflito. Aliás, isso é que faz o neoliberalismo uma doutrina relativamente plástica e adaptável a várias circunstâncias, com diferentes protagonistas. O apontamento do Manuel Loff sobre o Cavaco Silva, por isso é que eu uso a expressão neoliberalismo incrustado, que é um bocadinho esta ideia de que o neoliberalismo tem de fazer acomodações pragmáticas, não é? Inscrevendo o neoliberalismo à portuguesa num projeto de modernização que passava, eu acho que isso aí tinha um elemento fundamental para perceber a hegemonia neoliberal do cavaquismo, por uma ideia de mobilidade social ascendente. Que, aliás, é o grande segredo político da autobiografia do Cavaco. E que mereceu um desprezo, que é funcional, de uma parte da elite lisboeta. Ele vinha de fora, como diz a Clara Ferreira Alves, que é a única pessoa que me faz simpatizar com o Cavaco Silva, nunca leu um livro, tem como prato principal, preferido,
arroz de tomate com jaquinzinhos, é claramente exibe uma total falta de sofisticação e, como disse a Filomena Mónica, doutorou-se numa universidade de segunda na Grã-Bretanha. Na realidade, doutorou-se num dos melhores departamentos de economia de uma universidade nova na Grã-Bretanha, a Universidade de York, mas para a maioria de Filomena Mónica, que não só há uma. Só há uma, Oxford, claro. É dela. E agora já deve estar porque ela já não está. Isso. E o Cavaco Silva sempre insistiu muito desse elitismo. O homem que fez mais pelas elites portuguesas. E que, no entanto, é olhado de cima para baixo. E, portanto, ele alimentou-se muito disso, não é? Dessa ideia de que ele estava de fora desse circuito. E que tinha entrado nesse circuito. E que, tal como ele, muitos portugueses, com trabalho, dedicação e empenho, podiam tornar-se podiam tornar-se pobres. Ricos, ou mais ricos. Não é? E, de facto, esse período é relativamente importante. E é importante por uma razão. É que, no caso português, não é, o triunfo do cavaquismo é acompanhado, em 1989 é aqui um ano crucial, não só pela revisão constitucional, mas pelos acontecimentos todos no sistema internacional. Ou seja, a crise, e é uma crise ideológica, porque é uma crise de confiança, não é na capacidade explicativa, é numa coisa que o Jorge referiu, é nos valores do socialismo inscritos em instituições. Ou seja, o marxismo pode continuar a ter toda a capacidade explicativa, o que perdeu foi a capacidade propositiva. Ou seja, e a capacidade de mobilizar em torno de uma ideia que era rica, que é a ideia de que a socialização das forças produtivas permite construir um projeto de modernização igualitária que é superior ao capitalista. Isso entrou em crise. E a forma... Quer dizer, e o Cavaco, aliás, diz, na altura da revisão constitucional, o que seria se nós não tivéssemos tido com o PS a sensatez de aprovar a Constituição, nós ainda teríamos uma Constituição marxista quando os próprios países da orientação socialista estavam a renegar essas formas de organização da economia. E eu acho que isso é poderosíssimo. Até porque é uma ideia que eu valorizo imenso no trabalho do Eric Hobsbawm, do historiador, que é a ideia de que a partir de 1989 os capitalistas, os ricos, perderam o medo. Perderam o medo. E, portanto, na realidade, em 89 não é só o socialismo realmente existente que entra em crise, é também, com todas as acomodações, o projeto social-democrata de reforma no quadro do capitalismo que entra em crise. Precisamente deixou de conseguir resolver problemas de ação coletiva às classes trabalhadoras e às elites. Esta conciliação tornou-se... Claro que vinha atrás, claro. Mas para mim, 1989 é fundamental. É daqueles anos globais, como se diz nas relações internacionais, em que há um corte. E nós vivemos à sombra ainda desse período. E uma das razões pelas quais, enfim, neste contexto de policrise, nós temos tantas dificuldades em imaginar futuros, é porque a noção de planeamento e controle consciente da política, da economia pela política, não tem instrumentos, não é? Porque eles nos foram furtados, nos foram retirados, como o Jorge e muito bem sublinhou, e esse furto é essencial para perceber o poder do neoliberalismo, mas porque os interesses sociais e as ideias perderam um bocadinho de inscrição, não é? E, portanto, e ao mesmo tempo é claro que com os desafios com que estamos confrontados, a começar nas alterações climáticas e provavelmente a continuar na refragmentação das cadeias de valor, e, portanto, num processo de desglobalização pode estar em curso, não sabemos. De repente, nós precisamos de fazer coisas para as quais não temos conhecimento, não temos instituições, não temos instrumentos, mas temos necessidade. Isto é um período muito perigoso. Este é um período muito perigoso. Mas também é um período, enfim, que requer a reaprendizagem da mobilização, da explicação, certamente, mas também da proposta ousada. Isso tem que se fazer. Não é? E, na minha opinião, apesar de tudo, deve ser, enfim, o meu viés desenvolvimentista é o meu viés desenvolvimentista. Quando nós observamos a experiência histórica e a mesma experiência, enfim, pós-1989, quer dizer, os países que retiveram
pelo menos a ideia da economia mista, pelo menos a ideia de uma integração internacional politicamente dirigida, esses países safaram-se melhor. Sejam democracias, sejam regimes não democráticos. Não é? E não é por acaso que, de repente, nós passámos de uma narrativa sobre a China que enfatizava a China como bom aluno do modelo liberal para uma descoberta de que é politicamente induzida, para uma descoberta que, afinal, a China o que andou a fazer, e o Partido Comunista Chinês, foi planeamento para nos ultrapassar e para nos enganar. Prometeram abertura, mas não nunca abriram. E nós abrimos. Não é? Nós, aliás, Portugal está em cima de uma fratura, está em cima de todas as fraturas. Porque, de repente, nós acreditamos na ideia de que a origem nacional dos capitais já não interessava. Aliás, a boa estratégia, com a qual até eu concordo, é para privatizar, então entregue-se ao capital estrangeiro o mais diversificado possível, para multiplicar a dependência, mais vale ser dependente de vários do que dependente de um. Mas entregamos empresas públicas em setores estratégicos, que agora a França está a nacionalizar, a França está a controlar 100% da EDF, aliás, nunca abdicou da maioria de controle, claro, só para países periféricos. Entregamos a rede elétrica e a EDP ao Estado chinês. Ao Estado chinês. E qualquer dia vem aí uma ordem para se mudar isso. E qualquer dia vem uma ordem para se mudar isso. Se calhar, o inverno. Vamos ver. Não é? Mesmo porque de repente, é como diz o Adam Tooze, que é um grande historiador e um grande economista também, um grande economista político. A economia deixou de ser a resposta, it's the economy stupid, para passar a ser questão. Ou seja, nós estamos num tempo em que os economistas estão a perder o lustro. Isso é bom. É muito bom. Porque a economia, a par das relações internacionais, são as duas ciências sociais mais policiadas. Mais policiadas. As ciências sociais, relações internacionais, pelo consenso da NATO, União Europeia, e portanto ciência política associada. A economia, enfim, pelo consenso de Washington, Bruxelas, Frankfurt. E isto para dizer o quê? Para dizer que a economia, como é ensinada nas faculdades, com pouquíssimas exceções, até posso dizer nenhumas, neste momento. Não, nem Coimbra. Posso dizer isso em público. Porque a reforma curricular de economia vai de encontro ao paradigma nova SBE e, portanto, aquilo que está em curso é que as faculdades de economia, nos cursos de economia, são uma espécie de para os estudantes politicamente conscientes, e na ausência de movimento estudantil de politização e de intervenção da esquerda, são instituições de formação de quadros para a iniciativa liberal, entre os estudantes mais politizados. Madraças. Uma espécie de madraças. E, portanto, o meu apelo sempre é para os cidadãos e para aqueles que fazem investigação, interessem-se por economia. Não deixem a economia aos economistas. Porque a economia é o processo da vida. Jorge Batera, que citou o Veblen, que o conhece profundamente, ele definia um bocadinho a economia como o processo da vida. E, portanto, é a organização dos sistemas de provisão, e, portanto, é a organização da sociedade. E, portanto, é parte importante da política. E as ideias sobre a economia têm alguma causalidade. Desculpem lá, eu enfatizo isso. Enfatizo isso porque, enfim, este período é o período da ascensão, provavelmente da queda, não sabemos ainda, de um certo tipo de economista, pelo menos. Não é o economista que tem 30 a 40 anos, se formou nas instituições internacionais e que circula internacionalmente. Para o qual a grande ambição, quando faz uma carreira política, é ir para uma organização internacional. Aliás, as nossas elites político-económicas é essa a ambição que têm. Ou então para uma instituição nacional sob comando internacional. Banco Mundial, do Banco de Portugal ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. Não é? Ou ao CDE, ou ao Fundo Monetário Internacional. E pensemos Vítor Gaspar, João Leão, que está agora na disputa acirrada com uma alternativa que acho que é holandesa do Mecanismo Europeu de Estabilidade. E como o Mecanismo Europeu de Estabilidade provavelmente vai ter que intervir na famosa ferramenta do BCE, talvez seja útil pôr lá um português
É para isso que é para essa cooptação que as elites da periferia servem neste quadro nesta organização, neste objeto político não identificado que é a União Europeia, à qual eu atribuo muita importância na neoliberalização das economias políticas, porque a esquerda maioritária em Portugal, não só a social-democrata, infelizmente, foi muito aceitou com demasiada facilidade a ideia de que, bom, a União Europeia pode ser neoliberal, mas também pode ser outra coisa qualquer. Que de alguma forma a União Europeia é semelhante a um Estado. Ou seja, o Estado também pode ser capitalista, mas pode ser outra coisa qualquer. Ou seja, que é um campo de disputa. E o que eu procuro mostrar é que se o Estado já é um campo de disputa com enviesamentos estruturais, a União Europeia, esses enviesamentos são desenhados para fazer com que qualquer membro da elite com agendas progressistas, como disse o Cox em relação às organizações internacionais, embata contra uma almofada e adormeça nela. A lógica, até do ponto de vista dos incentivos, como dizem os economistas, está toda aí, quanto mais não seja em última instância a lógica da coerção financeira, pelo menos. Outras não foram experimentadas, mas certamente serão, com este caminho de militarização que está neste momento em curso, que é ao mesmo tempo de aparente reforço da integração supranacional, mas com os problemas herdados do período neoliberal de construção, todos presentes. Todos presentes. Nós estamos em cima, de novo, de uma fratura na zona euro por causa da magna questão das taxas de juros, pelo menos com uma vantagem em relação à crise anterior. Ninguém vai ter o topete, claro, isso vai ser repetido. Mas vai ser muito mais difícil convencer as pessoas de que a determinação das taxas de juros é dos mercados. É tão evidente que o BCE controla as taxas de juros em todas as maturidades que vai ser preciso mais esforço pedagógico, mas já reapareceram os João Duques e, portanto, haja confiança que tudo é possível. É para isso que serve um certo tipo de economia. Ele nem é economista, é gestor. Enfim, é aquele homem que deu honoris causa ao Ricardo Salgado, não convém, e que pôs no... É o Zé Albava, não foi? Não, o Bava foi a Universidade da Beira Interior no momento em que estava... ou seja, não, isto está bem distribuído. Está bem distribuído. Já se sabe, agora a velha intuição marxista, não é? As ideias dominantes, incluindo as universidades, enfim, tendem a ser as ideias das classes dominantes, embora haja espaço, e eu valorizo isso, ainda em sociedades democráticas, para a dissensão e para o dissenso. Isso, apesar de tudo, é importante. Bom, já aqui estou a prolongar, já ultrapassei em mais de 10 minutos o tempo que eu me fixei. O Jorge Batalha não me... É demasiado simpático como moderador, vai-me fazendo assim uns acenos. Eu agradeço-vos imenso terem vindo. Enfim, esta discussão foi para lançar o debate, e agradeço muito ao Jorge Batalha e ao Manuel Hoff a generosa leitura do livro, e espero que também o leiam e que enfim, que ele vos possa interpelar e que possamos continuar a trocar umas ideias. Muito obrigado.